Olá, ouvintes! Hoje vamos falar sobre a matemática com a presença ilustre do nosso querido John Nash Jr. Bah, é isso mesmo. As funções matemáticas, elas estão presentes em vários elementos do nosso dia a dia e a gente acaba não percebendo, Sim, né? sim, verdade. Existem diversas coisas, que possuem um valor de entrada e outro valor de saída. E simplesmente, nos dias de hoje, na nossa sociedade, passam batido. Um bom exemplo disso é o espelho. Tá, guris, agora essa vai pra ti, John Nash Jr. Como é que funcionam esses espelhos assim convencionais que todo mundo tem em casa? Bom, os espelhos planos são superfícies planas, pólidas e sem curvatura, capazes de promover a reflexão regular da luz. Quando os raios de luz são refletidos pelos espelhos planos, o ângulo dos raios refletidos é igual ao ângulo dos raios incidentes. Além disso, os raios incidentes e refletidos encontram-se no mesmo plano. Quando dois ou mais raios de luz refletidos cruzam-se, ocorre a formação de imagens. Para que possamos enxergar o nosso reflexo em alguma superfície refletiva, essa deve promover uma reflexão regular da luz, ou seja, refletir raios de sol com ângulo igual ao ângulo incidente. Quando você está na frente do espelho, a luz que você reflete atinge o espelho e retorna até você, fazendo exatamente o mesmo caminho, mas no sentido inverso. Bom, agora selecionamos algumas perguntas de vocês ouvintes. A primeira é: o que é uma função matemática e quais são suas variações? Bah, uma função matemática, ela é estabelecida ali, né, entre duas variáveis. Elas podem ser injetoras, sobrejetoras, bijetoras e simples, né? Aí ela é uma função, é uma regra, né, que está relacionando ali cada elemento de um conjunto, representado pela variável x, a um único elemento de outro conjunto, né, representado pela variável y. Falando de funções, existe alguma relação entre elas e a luz da lâmpada? Como, por exemplo, um valor de entrada e saída? Show, uma pergunta bem interessante. Então, primeiramente, nossa lâmpada é ligada, por um fio diretamente à caixa de distribuição elétrica. O outro fio é ligado ao interruptor, aquele que a gente liga e desliga as luzes de nossa casa, das indústrias, etc. Então, em sequência, o outro fio sai do interruptor até a lâmpada. E quando o circuito é fechado, a corrente passa pelo interruptor e chega até a lâmpada. Depois, retorna através do neutro. Então, sendo assim, a gente pode associar o valor de entrada, no caso a nossa entrada, com uma energia. Então, quando o interruptor está na tomada, a gente aperta o botão, a gente libera uma energia, que o nosso valor de saída seria a luz. Então, o que acontece é que essa energia vai até a luz e transforma daí sim a nossa energia em uma luz. Então, ouvintes, respondendo mais uma pergunta para vocês. O que é uma função inversa da função logarítmica? Bah, a função inversa da função exponencial é a função logarítmica, né? Que é ali o que torna os gráficos dessas funções sempre simétricos. Ah, agora para fechar com chave de ouro, né? Vamos fazer a última pergunta aí pro Juninho. Como que a gente faz para estar definindo uma função exponencial? Essa ideia de máquinas transformadoras podemos dizer que é a mesma ideia de domínio e contra-domínio, pois se o domínio seria 100, que seria para uma lâmpada, 200, que seria para duas lâmpadas, e 300, que seria para três lâmpadas, a função seria f igual a x vezes 1 vezes 30, que na máquina transformadora seria a própria máquina transformadora. Já o contradomínio é a resposta, que é o que sairia da máquina transformadora, ou seja, 3.000, 6.000 e 9.000. E definimos como uma função exponencial uma função que seu domínio é o conjunto dos números reais e seu contradomínio é o conjunto dos números reais positivos diferentes de zero.